Então, iniciamos a aula de hoje, a nossa introdução, falando sobre o tema da nossa aula, que é administração e liderança eclesiástica. Algo muito importante para toda a igreja, para todos nós sabermos, para todos nós aprendermos sobre isso. E logo na introdução eu lanço uma pergunta aqui, para que nós possamos meditar sobre a palavra de Deus. Por que o cristão deve congregar em uma igreja institucionalizada? É uma pergunta bem pertinente, que nós estarmos fazendo para nós mesmos. Então, para começar a responder essa pergunta, e depois lá no fim nós vamos ver que tem tudo a ver com esse tema da aula, nós vamos começar com o primeiro tópico aqui. O primeiro tópico vai estar igreja institucional versus desigrejados. Então, hoje existe uma divisão na igreja evangélica entre igreja institucional e desigrejados. Para começar, eu quero conceituar cada um desses pontos para nós poder entender e ver aonde está essa divisão, aonde está essa divergência. Vamos começar então por igreja institucional. Igreja institucional, a gente está falando de denominações religiosas. Uma igreja organizada, uma igreja que está organizada, que tem um pastor, que tem um templo, que tem uma organização, que tem uma liderança, que tem uma administração, que tem seus membros. É uma igreja que nós chamamos também de denominacional. Então, são as denominações religiosas. Podemos dividir, assim, as denominações religiosas evangélicas em alguns grupos. Só para ilustrar, nós temos, então, dentro dos evangélicos, uma primeira divisão que a gente tem entre os reformados e os pentecostais. As igrejas reformadas também são chamadas de igrejas históricas, que são oriundas lá da Reforma Protestante, período da Reforma Protestante que se iniciou lá com Martinho Lutero em 1517, e dali vieram a Igreja Luterana, que é em alusão ao nome de Lutero, depois Igreja Presbiteriana, Igreja Batista. Então essas igrejas que são chamadas históricas, que são igrejas evangélicas consideradas do grupo reformado. Aí nós temos mais atualmente, a partir ali do início do século XX, as igrejas pentecostais, que aqui no Brasil vão surgir ali a partir de 1910, 1911, a Congregação Cristã do Brasil, as Assembleias de Deus, que vieram e começaram esse processo aí das igrejas pentecostais no mundo e também aqui no Brasil. Depois teve outros, lá no meados do século, outras igrejas que vieram, como a Brasil para Cristo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, e outras depois vieram mais para frente ainda, as neopentecostais, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, e agora hoje nós temos muitas igrejas, principalmente no ramo pentecostal, muitas denominações. Mas enfim, a igreja organizada, a igreja institucional é isso. Ela vai ter uma administração, uma liderança, ela vai ter as suas doutrinas, ela vai ter os seus costumes, que também são chamados de usos e costumes. E nós vamos ver que essa fragmentação entre os evangélicos, ela não chega a ser um mal, não chega a ser um problema. Por quê? Porque se nós pegar esses dois grandes grupos, as igrejas reformadas, históricas, e as pentecostais, elas são igrejas co-irmãs. Por quê? Porque em alguns pontos teológicos lá, secundários, elas divergem, elas entendem como pontos de soteriologia, que é a doutrina, né, sobre a salvação, escatologia, sobre as coisas que ainda vão acontecer, como vai ser o arrebatamento da igreja, enfim. Em alguns pontos, entre outros, elas têm algumas diferenças. Então ali elas se dividem num ponto teológico. Porém, tudo isso é secundário. Por quê? Aonde que a gente pode dizer que somos todos irmãos em Cristo? Porque tanto as pentecostais quanto as reformadas, elas têm uma base doutrinária padrão, que é o que sustenta uma igreja para poder ser chamada de cristã. Que é, por exemplo, a crença na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a crença que existe a salvação somente através de Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo, do sacrifício expiatório de Cristo, que não há salvação fora disso, que a salvação não é pelas obras. Também se ensina dentro dos corpos doutrinários das duas correntes a importância da santificação, que nós temos que nos santificar, nós temos que buscar levar uma vida santa, negar o pecado, ser nova criatura, enfim, que vai acontecer o arrebatamento da igreja, Jesus vai voltar na segunda vinda, e que a eternidade ela é
uma realidade, que os salvos vão viver eternamente com Deus e aqueles, os perdidos, vão para a ira eterna, vão lá para o lago de fogo e enxofre eternamente, no juízo final, depois do juízo final. Então isso são crenças que todas têm, elas não pensam diferente nessas áreas, entre outros. Eu abordei alguns pontos fundamentais aqui da fé, né? A ação do Espírito Santo, enfim, tudo isso elas creem. Em alguns pontos que a gente chama de teologia secundária, elas vão divergir, elas vão pensar, enfim, diferente uma da outra. Não só as reformadas das pentecostais, as próprias pentecostais. Existem centenas, milhares de igrejas, milhares, na verdade, no Brasil, de igrejas pentecostais. Em algum momento, ou teológico, ou doutrinário, né, teológico, ou através de costume. E a gente vai falar mais para o fim da aula sobre a diferença de doutrina e costume. É assunto da aula de hoje também, mais para o fim. Então, algumas divergem nem teologicamente, é na questão dos costumes, dos usos e costumes. Mas podemos dizer que todas são igrejas, todas as igrejas que tiverem essa base, forem organizadas, instituições, teve um CNPJ, tudo direitinho, templo, pastores, presbíteros, diaconato, enfim, toda essa organização, a gente pode considerar elas irmãs, né? Igrejas aí na direção de Cristo, igrejas cristãs. Então, aqui a gente tem as igrejas institucionais, ou igreja institucionalizada, ou denominacional, tudo é a mesma coisa. Desigrejados. Desigrejados é um movimento que não é novo, mas nas últimas décadas ele vem ganhando muita força, principalmente aqui no Brasil, dentro das igrejas evangélicas. Agora vamos conceituar os desigrejados. São pessoas que já passaram por igrejas institucionalizadas, já foram membros de igrejas denominacionais e que por algum motivo eles se afastaram da igreja e acabaram não voltando mais. Eu vou dar alguns exemplos rápidos, assim, só para vocês entenderem. São vários motivos que levam uma pessoa a sair da igreja e que ela se liga a esse movimento dos desigrejados. Mas basicamente, a gente vai ver alguns motivos que são alguns mais leves e outros mais graves, mas levam para o mesmo caminho. Vamos supor uma pessoa que congrega numa determinada cidade, numa igreja, numa denominação, e ela, por algum motivo, vai embora para uma outra região, para algum lugar que não vai mais poder congregar naquela igreja local. Ela vai chegar lá, então, nessa outra cidade, enfim, nessa outra realidade de vida, e vai começar a visitar, vai tentar, provavelmente, naquela denominação que ela já congregava, e se ela não se adaptar, ela vai começar a visitar igrejas para ver aonde que vai, né, a família, aquela pessoa, enfim, aonde vai se enquadrar melhor. E pode acontecer dessa pessoa ir aqui, e ali, e ali, e não se adaptar da mesma forma que se adaptou na antiga igreja, e acabar esfriando, e acabar ficando mais por casa, enfim, buscando a Deus em casa, e aí daqui a pouco ela vai começar a buscar pregações, estudos bíblicos na internet, principalmente no YouTube, Facebook, e não tem, já quero abrir um parênteses aqui, não tem problema nenhum de assistir pregação no YouTube, no Facebook, tem grandes homens de Deus, grandes pregações, grandes estudos, eu mesmo faço uso desse recurso frequentemente, não tem problema nenhum. O problema é a pessoa passar a viver daquilo ali. Então, algumas dessas pessoas, elas vão se desanimando numa mudança dessas, e vão começar a buscar um estudo ali, e aí daqui a pouco elas conhecem o movimento dos desigrejados, porque está lá. A internet é muito forte, é o pilar hoje desse movimento, são as redes sociais. Então vai conhecer, vai entender o quê? Que eles não participam de igrejas organizadas. Então esse é um tipo de pessoa que vai parar nesse grupo. Outro tipo de pessoa é um pouquinho mais complicado. Outro grupo de pessoas são pessoas que estão dentro de igrejas organizadas e não tem essa coisa de sair para outro lugar, são na mesma cidade, onde trabalham, residem, enfim. E elas vão acabar tendo problemas dentro da igreja. Tendo problemas de convivência, de divergência teológica, doutrinária, de costume, de problema com os membros da igreja, problema com o pastor, enfim. Problemas que acontecem dentro das igrejas. E essa pessoa vai chegar a um ponto que daqui a pouco ela sai daquela igreja, procura uma outra igreja, fica um pouco na outra igreja, vai para outra igreja, e daqui a pouco ela chega à conclusão que nenhuma igreja presta. Que está todo mundo errado, que todas são falhas, todas são erradas e nenhuma presta. E vai acabar indo para o movimento dos desigrejados. Então, são alguns exemplos de como as pessoas param
acabam indo para esse caminho dos desigrejados. Agora, como é que esse movimento funciona? Como é que ele funciona? Basicamente são pessoas que buscam Deus em casa, adoram Deus em casa. Também abram parênteses aqui, isso é uma ordem bíblica. Jesus mesmo diz, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai. E procura o Pai, que vai te ouvir. Quando nós temos que orar, Jesus muitas vezes se retirou enquanto estava no ministério público dele aqui na terra. Jesus ele vai se retirar para montes, para lugares sozinhos, de noite, enfim, de madrugada, e vai orar ao Pai sozinho. Então, isso é uma ordenança bíblica. Mas Jesus nunca ensinou que tem que viver só dessa forma. Jesus ensinou que a igreja é um organismo. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, as pessoas acabam isolando textos. Esse grupo ele isola textos. Aquela má hermenêutica, aquela hermenêutica que é distorcida, que isola-se versículos na Bíblia e se faz doutrina em cima daquilo. E sobre isso mais no fim a gente vai conversar. Então, eles acabam partindo desse princípio. Então, começa com busca de mensagens. Eu adoro Deus em casa, não preciso na igreja, eu não preciso disso. Começa a buscar mensagens ali, estudos ali. Começam os problemas, porque ali, quando você vem numa igreja organizada, existe uma linha teológica, existe um padrão de costumes, de doutrina, e todo mundo tem que seguir aquela linha ali. Ou é ensinado a seguir aquela linha. Nesse movimento, vai ver um vídeo, vai ver uma mensagem de um reformado, depois vai ver de um pentecostal, depois vai ver de um neopentecostal, enfim, vai acabar vendo sobre o mesmo assunto vários pontos de vista diferentes e aí vai dar um nó na cabeça. Então esses grupos eles começaram a se organizar e no fim, eles acabam se tornando quase que uma igreja institucional. Por quê? Aí eles entendem em algum momento que tem que ter uma reunião. Então eles marcam lá, da mesma cidade, tem grupos, um culto domiciliar, um culto, uma célula ali, e também não tem problema nisso. Desde que seja ligado a uma igreja organizada e com autorização de uma igreja organizada e com alguém responsável por aquele trabalho, indicado pelo pastor, né, pelo corpo eclesiástico. Eles se juntam ali, mas sem um líder, sem um pastor, sem uma liderança. E aí alguém se destaca, hoje eu levo uma palavra, amanhã o outro leva uma palavra, só que não existe uma base, não existe uma base teológica, não existe uma base doutrinária. Um vem com uma palavra, outro vem com outra palavra, um vem com uma interpretação, outro vem com outra interpretação. E aí a coisa fica difícil. Fica difícil, porque são pensamentos diferentes e eles não conseguem se organizar. Porque eles, a moral da história dos desigrejados é não se institucionalizar. Mas eles chegam perto disso, porque eles têm que se organizar. Em algum momento eles se encontram, eles se reúnem, reuniões de oração, cultos ali domiciliares, mas no fim eles ficam perdidos. Eles ficam, que nem a palavra de Deus diz, que a gente não pode ficar seguindo qualquer vento de doutrina. E eles vão seguir qualquer vento de doutrina. Porque eles não vão ter uma base, não vão ter uma sustentação. E tem tudo para dar errado também, porque daqui a pouco um começa a pensar de um jeito, e é normal, o outro começa a pensar de outro jeito, e é normal, e daqui a pouco já está feita a confusão. E são pessoas que não têm comunhão, Então, basicamente hoje, nós temos essa divisão. Eu tive fazendo alguns estudos mais profundos ainda sobre esse assunto. Não existe uma estatística ainda pronta, mas existe algo que se estima que hoje cerca de 20% dos que se declaram evangélicos no Brasil já estão nesse grupo dos desigrejados. Ou plenamente ou temporariamente. Estão sem participar de igreja institucional. E vale ressaltar aqui uma comparação que eu creio que todo mundo vai lembrar. Ainda mais o pessoal que já é da minha geração ou além da minha geração. Eu lembro quando era criança, perguntava para as pessoas qual é a tua religião. Aí a pessoa dizia que era católica, dizia eu sou católico, praticante. E eu dizia eu sou católico, não praticante. Olha que interessante isso. Quem é que aqui, né, que todo mundo já ouviu essa palavra, eu sou católico praticante, católico não praticante. O que diferenciava o católico praticante do não praticante? O praticante, ele era membro lá da igreja, ele ia na missa, ele participava das missas, das ordenanças lá da igreja católica. E o não praticante, ele dizia, eu sou católico, mas eu não vou na igreja. O não praticante, ele não ia na igreja, quando muito uma vez por ano lá, no Natal, enfim, alguma data comemorativa. Isso era o católico praticante e não praticante. Não se fala muito, pessoal, mas hoje existem os evangélicos já praticantes e os não praticantes. Os evangélicos que estão dentro de igreja institucional, e vocês podem crer que daqui a pouco até esse termo vai começar a surgir, talvez não passar com esse termo,
mas de uma outra forma. Mas nós temos hoje aqui, para mim, uma divisão, os evangélicos praticantes e uma grande parcela já dos evangélicos não praticantes. Os evangélicos não praticantes. Então, é uma coisa que parecia lá da infância, de 20, 30 anos atrás, que hoje a gente já está vendo. Né? Nessa época, 20, 30 anos atrás, existiam os católicos praticantes, os católicos não praticantes e os evangélicos. Os evangélicos eram só evangélicos. Quando muito, reformados ou pentecostais. Se dividia aí. Mas eles estavam na igreja. Eles eram membros da igreja. Só dizia que era evangélico quem era membro de uma igreja evangélica. Hoje não. Hoje eles se declaram evangélicos, mas eles quase 20%, aí, ou perto de 20%, não estão ligados a uma denominação. Então a gente está seguindo uma realidade, uma triste realidade nesse sentido. Segundo ponto. Agora que eu já defendi a igreja institucional e já falei que sou contra, né, já deixei claro aqui ao movimento dos desigrejados, mas precisa fazer uma ressalva muito importante. Segundo o tópico aqui, não existe igreja institucional perfeita. Não existe. E aqui, por conta das pessoas não entenderem isso, é que está cheio de desigrejado hoje. E eu não poderia negligenciar de falar disso. Por quê? Porque se as pessoas muitas vezes vêm para a igreja e querem uma igreja perfeita, instituição, falando de igreja organizada, instituição. E a igreja, não existe igreja institucional perfeita. A única igreja perfeita que tem é a igreja glorificada em Cristo, que vai ser lá no céu. Aqui na terra, instituição religiosa cristã, evangélica, nenhuma é perfeita. Nenhuma. E por conta disso que muita gente acaba se decepcionando com as igrejas organizadas ou se desviando da fé totalmente, ou caindo num grupo desses de desigrejados. Porque eles buscam a perfeição. Eles buscam a perfeição em algo que nunca vai ser perfeito, em algo que é imperfeito. Então isso aqui é uma coisa que, se eles, a maioria do pessoal dos desigrejados tivessem esse entendimento aqui, esse estudo, esse ensino, essa compreensão, eles iam acabar aprendendo a digerir, a saber lidar com as divergências, que todo mundo tem. Eu tenho várias coisas na igreja que eu não concordo. Não sou hipócrita de dizer a igreja que eu congrego é perfeita. Não existe. Tem várias coisas que eu não concordo. Tem coisas que eu não concordo hoje e que daqui a um tempo lá na frente eu vou entender o porquê e vou mudar de opinião. E tem coisas que eu não concordo hoje, daqui a 10 anos eu vou continuar não concordando. Então, todos nós somos assim. Às vezes os pastores das igrejas tomam decisões administrativas, econômicas, doutrinárias, enfim, e nós nos colocamos contrários e não concordamos, e muitas vezes as pessoas saem da igreja por isso. Saem da igreja por causa desse tipo de coisa. E na verdade são coisas que a gente tem que saber administrar. Porque tem igrejas, por exemplo, vamos pegar esse gancho das reformadas e as pentecostais. As igrejas pentecostais, elas são igrejas são igrejas mais animadas, mais ativas, que mexem mais com o emocional. Pessoas que têm uma tendência de gostar de mais da agitação, de uma coisa mais fervorosa, assim, elas acabam indo para igrejas pentecostais. Pessoas que acabam se convertendo e já são pessoas mais pacatas, pessoas mais calmas, mais tranquilas, que não gostam de uma coisa assim mais agitada, elas acabam indo muitas vezes para igrejas reformadas por isso. São igrejas que têm uma liturgia do culto mais calma, mais tranquila, e as pentecostais, a maioria tem uma liturgia do culto mais ativo, mais participante, enfim. Isso é um dos motivos. Outros motivos foi, como eu falei antes, as teologias. Vai ter pessoas que vão se converter e que vão entender que a teologia reformada é o que ela entende que é mais coerente. Outras pessoas vão entender que a teologia pentecostal é mais coerente dentro da mente dela. Sendo que a base, como eu vou ressaltar aqui de novo, a base doutrinária das duas correntes é a mesma. O alicerce da fé é o mesmo. Mas essas coisas da teologia secundária, a pessoa vai entender que é daquela forma, outras daquela forma. Uns vão querer um culto mais pentecostal, das igrejas pentecostais, outros das igrejas mais reformadas. Isso é normal. Isso é uma coisa que acontece. Muitas vezes as pessoas mudam de igreja por causa dessas coisas. Então, a igreja, ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Orientação bíblica. Para a gente entender quem é que está com a maior razão. Nós ficamos aqui até tarde, de inúmeros textos e contextos bíblicos que orientam a nós
participarmos de uma igreja organizada. Mas eu separei 2 textos ali na Bíblia. O primeiro está em 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12 e 27 diz o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então o apóstolo Paulo falando que nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Tem como um corpo, um membro do corpo, a mão, o pé, ele ser membro do corpo fora do corpo? Se a mão for cortada do corpo, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Ela não vai servir para mais nada. O membro, o corpo todo, Cristo é o cabeça. A palavra de Deus vai dizer que Cristo é o cabeça. E todos nós somos membros desse corpo. E para ser membro do corpo, tem que estar ligado, tem que estar junto, tem que ter comunhão, tem que conviver junto. Mesmo que isso gere, a palavra de Deus não omite isso, problemas, divergências, dificuldades. O propósito da maioria das cartas apostólicas são corrigir problemas na igreja. Mas a orientação é que a igreja seja um corpo. Também o escritor aos Hebreus 10 e 25, ele vai dizer o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então ele começa dizendo no versículo 25, não deixando a nossa congregação. Então ele orienta o quê? A não deixar de congregar, como alguns estavam fazendo. Então já lá, no período apostólico, já tinha alguns querendo sair da igreja organizada. E o escritor aos Hebreus vai admoestar lá, vai exortar que não façam como alguns já estão fazendo. Então isso não é um problema novo, isso aqui não é uma coisa nova. Isso lá a própria Bíblia fala que já acontecia naquele tempo. Alguns saindo, ele vai dizer, não, vocês têm que ficar juntos, vocês têm que congregar, é assim que tem que ser. Então, são algumas orientações bíblicas. 4º e último ponto. A importância de aprender sobre administração e liderança eclesiástica. O que tudo isso que eu falei tem a ver com administração e liderança eclesiástica? Também é uma outra pergunta que eu deveria ter colocado ali, mas o que isso tem a ver? Eu creio que tudo a ver. Eu creio que tem tudo a ver. Tem muito a ver. Por quê? Porque o que nós vamos estudar em administração e liderança eclesiástica, a maioria das pessoas que eu creio que uma grande parte desse grupo dos desigrejados, e até os desviados, mas vamos botar aqui os desigrejados, que tentam ainda uma comunhão de alguma forma, tentam estar na fé, se eles estudassem sobre administração e liderança eclesiástica, eles não saíram da igreja. Por quê? Porque eles iriam entender como uma igreja organizada funciona, quais são os princípios de uma igreja organizada, por que os líderes tomam certas decisões, por que a igreja investe em certa área, por que essas pessoas são separadas para isso, como é que funciona cada ministério, como é que funciona a parte financeira da igreja, a liderança, como é que, o que é o papel de um líder biblicamente, por que tem líder, se tem líder é porque tem que ter liderados, e se tem líder e liderados tem que ter comunhão, tem que estar em comunhão, tem que estar numa igreja organizada. Então eu creio que tem tudo a ver, o que nós vamos estudar. Então na aula de hoje, vamos continuar estudando, tem tudo a ver com tudo isso que foi colocado. E a maioria das pessoas que se tivessem estudado, pelo menos esse tema, esse assunto, que parece maçante, vai pegar o livro ali que nós temos, vai ler administração e liderança. Para que eu vou fazer numa aula de teologia falar de administração e liderança? Vai ter muita coisa, porque quando vai surgir alguma dificuldade, até para saber que tem certas coisas que não são motivo de se afastar da igreja, ou até algumas coisas que aconteçam na igreja que não estejam corretas, vocês entenderem como ela funciona, até para poder conversar com seus líderes, os pastores, e colocar, olha, eu creio que isso está errado porque está aqui, eu estudei que é assim, até para poder ter um diálogo e uma interpretação melhor. Então, essa é a introdução da nossa aula, eu encerro por aqui a introdução, e nós vamos continuar então falando agora dos assuntos mais específicos. Amém? Amém.